tirei a farinha de trigo da minha vida? Eu sou Giliane, ou Gigi, e esse é o canal Gigilizando. Bom, eu quero deixar claro que eu não sou celíaca e não tenho intolerância ao glúten. E por que eu decidi tirar a farinha de trigo da minha vida, né? Foi meio que, não vou dizer que por acaso, nas minhas pesquisas, quando eu comecei a me preocupar com a minha saúde, né? Você pode ver isso no meu primeiro vídeo aqui do canal, que eu falo o motivo dessa saga da mudança da alimentação. E o glúten, eu entendi o mecanismo que acontece no nosso corpo. E aí foi ali que eu decidi retirar ele da vida. O seguinte, dentro do nosso intestino, imagina o nosso intestino, ele é um tubo. Um tubo com, sei lá, 6, 8 metros. A gente pode procurar na internet exatamente, mas é entre isso. E dentro desse tubo, imagina que dentro das paredes dele está cheio de vilosidades. São pequenos dedinhos, vamos pensar que é os dedinhos assim. Então tá cheio, assim, um atrás do outro, em volta do tubo inteiro. E essas vilosidades, que eu vou representar aqui com os meus dedos, eles têm um negócio que chama tie junction, que são uma junção T, que é como se prendessem essas, de um em um, né? Então prende esses dois, prende esses dois, prende esses dois. Eu vou representar aqui prendendo todos, só para vocês entenderem. De acordo com a nossa alimentação, o que passa lá dentro do nosso intestino, essas tie junctions podem ficar frouxas, ou, na verdade, se perder. E aí começa a abrir essas vilosidades. E quando essas vilosidades se abrem, acontece o seguinte, mas antes eu tenho que explicar uma coisa. Para ocorrer a absorção dos nutrientes, dos alimentos, tudo que a gente precisa para o nosso corpo funcionar direitinho, é necessário que o alimento vai passar por aqui, e aí vai ter as bactérias que ficam nessas vilosidades, tem fungos, arqueia, protozoários, até vírus. Mas vamos falar de novo no máximo que é as bactérias, né? Acho que é o que tem mais quantidade. Aí elas ficam por aqui. E aí elas vão também fazer o processo de absorção. Todo o nosso alimento, tudo que vai de nutriente para o nosso corpo, ele precisa passar por dentro dessas vilosidades. Não por elas. Tem que ser por dentro. É como se passasse por dentro dos meus dedos e fosse para a corrente sanguínea. Imagina que aqui é a corrente sanguínea. E aí, quando você tem partículas grandes, elas vão fazendo buracos nessas vilosidades. E o glúten é uma dessas partículas grandes. Ele bate na nossa parede intestinal, nas vilosidades, ele vai começando a abrir e ele passa por dentro entre essas vilosidades e acaba caindo na nossa corrente sanguínea. E o que acontece? Quando ele cai na nossa corrente sanguínea, o nosso sistema imune já está logo em seguida aqui. Ele enxerga aquilo como um invasor. E aí ele não sabe que não é um vírus ou uma bactéria que é de fora do nosso corpo, que seria um invasor maléfico, né? Ele simplesmente acha que aquilo lá é um invasor e ele se prepara para atacar. E aí ele manda os soldadinhos, que são os anticorpos, atacar. Ele fala assim, reúne toda a tropa, ataquem. E ele ataca as mucosas, geralmente mucosas da região da face, que dá aquelas alergias respiratórias, e também pele, outros lugares também, não só as mucosas, né? Mas alergias na pele, doenças autoimunes. Então, o glúten é um dos exemplos. Existem outros alimentos que também ele tem uma, eu não sei qual é o nome, é o Dalton, número de Dalton, que é como se fosse o peso da molécula daquele alimento. E aí o peso do glúten é grande, por isso que ele rompe essa barreira e ele acaba caindo diretamente na corrente sanguínea. E aí, de acordo com a nossa alimentação também, a gente vai criando esses buracos na nossa parede intestinal. Eu já comentei sobre isso em algum outro vídeo e falei sobre a hiperpermeabilidade intestinal, né? Então é quando você está com esses buraquinhos e o seu intestino está hiperpermeável, ele está muito permeável, está passando muita coisa.
E aí ele começa a gerar esses processos autoimune, não sei se é autoimune, mas seria esses processos de o seu corpo cria defesa contra coisas que não deveriam criar e se ataca, porque vai atacar a sua pele, vai te dar alergias, vai te dar várias coisas. Então, se você tem a hiperpermeabilidade intestinal acontecendo e o glúten é uma das partículas, das moléculas, né, que causa isso, então, por isso, eu decidi retirar ele da vida para testar. Vamos testar o que acontece comigo, né? Deixa eu só ver se eu falei tudo direitinho. Eu testei, eu tenho rinite, né? Ela deu uma melhorada, mas não curou. Então, talvez eu tenha que rever alguma coisa na minha alimentação ainda. E alergias de pele, melhorou muito. Eu tinha muito em regiões específicas, eu tinha algumas alergias e melhorou bastante. Nossa, muito mesmo. Vou testar agora que tá chegando o calor também aqui na cidade de São Paulo. Aliás, estamos acabando o inverno, entrando agora na primavera, mas hoje é dia 21 de setembro, quando eu tô gravando esse vídeo, e tá quente aqui. Mas eu costumava ter mais alergias no verão, mas dependendo, né? Também tinha no inverno, mas no verão, como a gente transpira mais, eu sofri um pouco mais com isso. E eu senti que melhorou bastante. E outros benefícios também. Então, eu acabei decidindo não retornar com isso, apesar de que por eu não ser celíaca e não ter intolerância, não me faria mal. Mas eu decidi não tentar, e aí eu fui experimentar outro dia uma coisa que eu adorava, que era pãozinho francês, e eu achei sem graça, super sem graça, porque fazia tempo que eu já não comia, né? Existe aquele mesmo processo que eu já comentei sobre o vício, que tem relacionado a você ter bactérias do intestino que consomem aquele alimento, manda uma resposta para o cérebro, e aí o cérebro fica te falando, come aquilo, come aquilo. Então, por eu não estar comendo há muito tempo coisas com farinha de trigo, por exemplo, eu não devo ter tropinhas de bactérias do mal que querem esse tipo de alimento, né? Então elas não mandam nenhuma resposta para o cérebro e aí eu não sinto essa vontade. Eu imagino que seja esse mecanismo que esteja ocorrendo comigo, né? E aí eu acabo não precisando comer. E aí realmente perdi aquela graça de comer quando eu experimentei. Então não me faz falta. Não fechei essa janela, a porta, né, para isso. Vamos ver se no futuro eu sentir vontade, eu posso voltar a comer, mas não sinto falta no momento. Encontrei muitas outras opções para substituir isso e como eu também não como lácteos, tinha muita coisa relacionada, né? Massa ou farinha de trigo com coisas com queijo, por exemplo. E como os dois são viciantes, tanto a farinha de trigo, coisas com farinha de trigo, né? Com glúten, né? E o queijo, por exemplo. Então, como eu consegui me livrar desses dois vícios, parece que, não sinto falta. E vivo de boa. E coloquei mas muitos alimentos. Descobri, a gente usava uma farinha de trigo. E agora tem farinha de arroz, farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, farinha de féculas, batata de mandioca. Tem farinha de linhaça, farinha de amendoim, farinha de semente de girassol. Tem tanta opção e tanto nutriente pra gente formar novas tropinhas aqui de bactérias, que é incrível isso. E não faz falta, não faz a menor falta, é só saber substituir e você vai ver que você vai consumir coisas muito mais gostosas, pelo menos na minha opinião. E estou de boa por enquanto, né? Eu não sei se voltar a consumir ou volto a ter tropinhas aqui que querem esses alimentos e aí eu acabo depois voltando àquele ciclo, né? Então, confesso que eu não gostaria de testar isso agora. Se no futuro eu vier a testar, eu comento aqui e falo da experiência, tá? E eu acho que é isso. Acho que eu falei de tudo.
o que eu queria falar. Certo, certo, certo. Acho que eu falei tudo. Então, por esse vídeo é isso. Vem comigo nessa jornada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!